Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no NET de Data. Lembrando que esta é a quinta aula da nossa série de aulas voltadas para os estudos gramaticais. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu te indico que dê uma pausa aqui neste vídeo agora e assista os vídeos passados, porque os assuntos que são abordados lá são de fundamental importância, tanto para entender o assunto de agora, quanto para entender os assuntos futuros. Muito bem, vamos entender hoje o que é adjunto adnominal e o que é complemento nominal. E o mais importante, como diferenciar os dois, certo? Antes de começar a aula em si, você precisa entender que tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal são termos acessórios na oração, ou seja, eles não são de fundamental importância, mas servem apenas como uma espécie de complemento. Eles existem para acrescentar algo na frase, né? Uma boa analogia para entender isso é lembrar dos acessórios que nós usamos, como, por exemplo, pulseiras, brincos, colares. Essas coisas são acessórios, nós não precisamos dessas coisas, mas usamos para acrescentar algo à nossa aparência. Da mesma forma, são os termos acessórios na oração. Eles servem para acrescentar algo. Muito bem, vamos começar aqui pelo adjunto adnominal. Bom, o adjunto adnominal, como eu já disse, é um termo acessório, mas isso não é o mais importante sobre ele. A sua característica principal é que ele completa o sentido de um substantivo concreto. Antes de continuarmos, você precisa relembrar os conceitos de substantivo concreto e substantivo abstrato. Substantivo concreto é aquele que existe no plano real, no plano físico, e que não depende de ninguém para existir, como, por exemplo, mesa, cadeira, sofá, casa. Todas essas coisas são físicas, são reais e não dependem de ninguém para existir. Já o substantivo abstrato é justamente o contrário. São aquelas coisas que dependem de alguém para existir e que existem no plano das ideias, né? Temos apenas o conceito dessas coisas, como, por exemplo, os sentimentos e as sensações. Amor, paixão, ódio, raiva, frio, calor. Todas essas coisas são substantivos abstratos. Muito bem. O complemento nominal jamais irá completar o sentido de substantivos concretos, apenas os adjuntos adnominais. Por isso que essa é uma característica única do adjunto adnominal. Mas o adjunto adnominal também pode completar o sentido de um substantivo abstrato, só que neste caso existe uma condição. Ao completar o sentido de um substantivo abstrato, o adjunto adnominal precisa necessariamente expressar uma ideia de atividade ou de ação na frase, ou expressar uma ideia de posse e de pertencimento, ou seja, de quando algo pertence a alguém. Ou expressar essas duas coisas ao mesmo tempo, a atividade e o pertencimento, a posse. Bom, vamos aos exemplos. O primeiro diz o seguinte: ele tem uma bicicleta de qualidade. Perceba que existe um sujeito, verbo e o seu complemento. O seu complemento possui aqui um substantivo concreto. Logo, necessariamente, temos um adjunto adnominal. Não existe outra possibilidade, porque temos aqui um substantivo concreto. E uma das características únicas do adjunto adnominal é a sua capacidade de completar substantivos concretos, tá? A mesma coisa acontece aqui na segunda frase. Temos o sujeito, um verbo, o seu complemento. Nesse complemento existe um substantivo concreto, quarto, e necessariamente o adjunto adnominal aqui completando o sentido de substantivo concreto. Já na terceira frase, temos um verbo, o seu complemento. Nesse complemento existe um substantivo não mais concreto e sim abstrato, o amor,
Temos apenas o conceito de amor e ele depende de alguém para existir. Então, substantivo abstrato. O que vem depois aqui desse substantivo é um adjunto adnominal. Por quê? Além de completar o sentido do substantivo abstrato, ele expressa uma ideia de posse. Por quê? Neste caso aqui, o amor não é direcionado à mãe ou não é para a mãe, e sim pertence à mãe. É um amor de mãe. Esse amor pertence à mãe. Logo, de mãe aqui é um adjunto adnominal. Ideia de posse que completa um substantivo abstrato. Da mesma forma que no quarto exemplo, o verbo, observei, o seu complemento e nele um substantivo abstrato. Beijo. Beijo depende de alguém para existir. E, além disso, aqui do casal, expressa mais uma vez uma ideia de posse. Além do mais, podemos perceber também uma ideia de atividade na frase, no sentido de que esse beijo aqui é praticado pelo casal. Logo, o casal aqui é ativo nesta frase. Certo? Entendido a questão do adjunto adnominal? Vamos adiante. O complemento nominal vem sempre preposicionado, ou seja, acompanhado de preposição. Mas essa não é uma característica única, porque o adjunto adnominal também pode vir acompanhado de preposição, certo? Só que no caso, o complemento nominal é uma regra. Ele vem sempre acompanhado de preposição. Bom, a característica principal do complemento nominal é que ele completa o sentido de substantivo abstrato, tá? Não completa o sentido de substantivo concreto. Isso é o papel do adjunto adnominal, como nós vimos. Só que existe um problema. Tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal podem completar o sentido de substantivos abstratos. A diferença está no seguinte: o adjunto adnominal expressa uma ideia de atividade, de ação ou de posse. Já no complemento nominal não existe isso, existe justamente o contrário. Ou a ausência dessas coisas, né, da ideia de ação e de posse, ou a ideia de passividade na frase, que é a ideia de que esses termos irão sofrer a ação, irão ser vítimas nessa ação. Vamos tentar entender aqui com os exemplos. O primeiro diz o seguinte: eles têm medo da violência. Temos aqui o sujeito eles, o verbo tem e o seu complemento, medo. Perceba que medo é um substantivo abstrato. E esse complemento aqui, né, esse complemento nominal, não expressa uma ideia de atividade, muito pelo contrário. Alguém tem medo da violência, ou seja, a violência é temida, ela sofre, ela é vítima. Portanto, temos aqui uma ideia de passividade nessa frase. Esse tipo de observação é que vai nos ajudar a diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Então, aparecendo um substantivo abstrato acompanhado de um termo que expresse uma ideia de passividade ou simplesmente a ausência de atividade ou de posse, temos um complemento nominal. A mesma coisa acontece aqui na segunda frase. Temos o prefeito, o sujeito, o verbo apoia e o seu complemento, a reforma. A palavra reforma aqui é um substantivo, mais uma vez, abstrato, né? Depende de alguém para existir. E esse complemento aqui é um complemento nominal, porque ele expressa uma ideia de passividade. Perceba que, neste caso, as escolas sofrem a ação da reforma, né? As escolas é que são vítimas da reforma. Logo, essa ideia de passividade não deixa dúvida. Se trata de um complemento nominal, certo? Além disso, não podemos perceber aqui a ideia de posse nem de atividade, muito pelo contrário.
temos a ideia de passividade. Mas tome cuidado aqui para não confundir por causa da preposição das, que normalmente é usada para se referir à ideia de posse. Por quê? Não significa que a reforma pertence à escola, tá bom? Significa que as escolas serão ou estão sendo reformadas ou foram reformadas. Você precisa prestar atenção no contexto. Não se apegue demais à estrutura, porque isso pode te atrapalhar. Bom, já aqui na terceira frase, temos mais um verbo, o seu complemento, que é um substantivo abstrato, é uma sensação, e uma sensação precisa de alguém. E temos também o complemento nominal aqui no inverno. Não temos uma ideia clara de passividade aqui, mas temos algo muito importante que é a ausência de atividade desse complemento e também a ausência de ideia de posse, de pertencimento. Essa simples ausência já nos indica que se trata de um complemento nominal. Outro ponto muito importante a ser considerado é que o complemento nominal também pode completar o sentido de adjetivo, que são aquelas palavras usadas para qualificar alguém ou algo, como por exemplo, linda, feliz, alegre, charmoso. Todas essas palavras estão qualificando algo ou alguém, logo são adjetivos. E também pode completar o sentido de advérbios, né, que são aquelas palavras que indicam circunstância, tempo, modo, como por exemplo, calmamente, algo que foi feito com calma, ou rapidamente, algo que foi feito de modo rápido, além da questão do tempo. Por exemplo, ontem, hoje e amanhã são advérbios. Muito bem. A quarta questão explica isso muito bem, porque temos o verbo aqui assiste diariamente. Diariamente é um advérbio. Lembrando que essas palavras que terminam em mente normalmente são advérbios, como dei os exemplos aqui de calmamente e rapidamente. Logo, ao jornal aqui só pode ser complemento nominal, porque apenas o complemento nominal é responsável por completar o sentido de advérbios. Pois bem, vamos tentar entender melhor como podemos diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. A primeira diferença é que o adjunto adnominal pode completar tanto o sentido de substantivo concreto quanto de substantivo abstrato. Já o complemento nominal só completa o sentido de substantivos abstratos. Portanto, se aparecer um substantivo concreto numa frase, você vai saber logo que o seu complemento é um adjunto adnominal, tá? Porque só o adjunto adnominal pode completar o sentido de um substantivo concreto. A diferença mais marcante, acredito eu, entre esses dois é que o adjunto adnominal possui a ideia de atividade na frase, de ação, e a ideia de posse, de pertencimento. Já o complemento nominal é o contrário. Ele indica a ideia de passividade na frase, né? O complemento é passivo na frase e nunca irá expressar a ideia de posse. Então, a simples ausência da ideia de posse ou de atividade, de ação, já nos indica que se trata de um complemento nominal. Outra característica muito importante do complemento nominal é que ele pode completar o sentido de adjetivos e de advérbios. O adjunto adnominal nunca pode fazer isso, tá? Então, sempre que aparecer um adjetivo e um advérbio, lembre-se de que o termo para completá-los só pode ser o complemento nominal. Outra característica única do complemento nominal é que ele sempre vem preposicionado, mas isso não é uma diferença tão importante, porque o adjunto adnominal também pode vir preposicionado, mas não é a regra. Em alguns casos, ele não vem preposicionado. Muito bem, eu lhe indico que anote essas características e tente memorizar, porque é muito importante que você consiga entender essas diferenças, que você consiga lembrar dessas diferenças. Pois bem, antes de terminarmos,
Vamos tentar responder aqui duas questões como forma de revisão, certo? A primeira diz o seguinte: marque a opção em que o termo destacado apresenta adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal pode completar o sentido de substantivos concretos ou de substantivos abstratos. E lembre também que uma característica muito marcante do adjunto adnominal é que ele expressa ou ideia de posse, pertencimento, ou de atividade de ação na frase. Então você precisa procurar quais destes termos aqui se encaixam nessas duas características. Você pode pausar o vídeo e analisar com mais calma. Muito bem, a única alternativa que está totalmente de acordo com essas duas características essenciais é a letra E. Por quê? Perceba que temos aqui um substantivo e que esse substantivo está sendo completado pelo termo do artilheiro. Perceba mais uma coisa, que essa jogada aqui claramente pertence ao artilheiro. Portanto, temos aqui uma ideia de posse, né? De pertencimento. A jogada pertence ao artilheiro. E mais, este artilheiro aqui praticou a ação dessa jogada, ele realizou essa jogada. Continuando, a segunda e última questão diz o seguinte: em o receio da solidão nunca o abandonara, o termo destacado exerce a função sintática de. Podemos observar aqui que o receio se trata de um substantivo abstrato, porque o receio depende de alguém para existir. Sendo substantivo abstrato, há duas possibilidades. Esse termo aqui da solidão pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. O que é que vai nos ajudar a diferenciar? A ideia de passividade ou de atividade. Lembrando que passividade está ligada ao complemento nominal e a atividade está ligada ao adjunto adnominal. Neste caso, alguém receia a solidão. Logo, a solidão aqui está exercendo um papel de passividade, ela está sendo vítima do receio, certo? Então, a única alternativa possível é a letra E, complemento nominal, já que a passividade é uma característica fundamental do complemento nominal. Bom, pessoal, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês também tenham entendido. Se você gostou, deixe o seu like. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas notícias, ou seja, os nossos novos vídeos. Você também pode deixar seus comentários, suas críticas e suas sugestões. É isso, até a próxima e tchau, tchau!